estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Por gentileza, por favor, sentem-se. E eu quero pedir que pegue a sua Bíblia e abra em 2 Samuel 21. Nós vamos ler do 1 até o 14, porque assim você tem um entendimento melhor de todo o assunto. 2 Samuel 21, do 1 até o 14. Segunda Samuel 21, vamos lá então. Eu vou pegar de título da Almeida Corrigida, que diz assim: fome em Israel e a sua causa. Agora eu vou ler na NVI mesmo, se você tem a tradução, é um pouco mais simples de se entender. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Esse juramento eles faziam usando o nome do Senhor. Então isso funcionava como um contrato e que tinha que ser cumprido. Mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar alguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, que era outro Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha.
Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Ok, baixamos um pouco e pensamos, falamos e buscamos entendimento de Deus. Alguém, antes de tudo, poderia levantar sem entendimento e dizer: bispa, mas nós não somos continuamente instruídos pela palavra a não pegar coisas do passado e não nos envolver com coisas do passado e etc. Sim. Mas quando o Senhor nos orienta a questões do passado, Ele está falando a coisas que aconteceram em termos de traumas ou perdas, coisas que o Senhor nos ensina a virar a página e seguir. Mas aqui esse acontecimento aqui é diferente, essa história. Porque havia injustiça não reparada. Diga injustiça não reparada. O Saul havia feito um juramento. Isso significa como você assinar um contrato, registrar, e depois não quer cumprir com o que você assinou ali. O Saul fez um juramento que ia permitir que eles habitassem ali, num pedaço de terra, e não mexeria com eles, ao contrário, que os protegeria. E de repente, ele simplesmente ignorou, tentando mostrar que era para uma boa causa, defendendo a causa de Israel e de Judá. Mas ele tinha prometido não fazer mal a eles. E não apenas disse, ele jurou no nome do Senhor. E depois ele simplesmente ignorou. E ele era o rei. Então ele estava no comando do país. E agora Israel estava vivendo 3 anos de fome, de seca, sem chuva. Um problema que Davi não entendia por quê. E ele foi buscar de Deus. Deus, por quê? Por que estamos nesta crise? O que é isso? O Senhor falou para ele. Por quê? Por causa da família sanguinária de Saul. Quer dizer, Davi podia parar e dizer: bom Deus, o que eu tenho com isso? Não, mas ele era o rei. Ele era o rei. Ele podia também questionar: ah, Senhor, mas eles nem israelitas são. Não importa. Injustiça é injustiça. E não importa se uma pessoa é ímpia, se é um ateu ou que religião ele tem. Injustiça é injustiça.
E Deus não vai fazer vista grossa. Ele não vai fingir que não está vendo. Saul, como rei, havia feito um juramento que Israel protegeria os gibeonitas. E ele simplesmente esqueceu daquilo e tentou acabar com a vida deles, exterminá-los. E aquilo ficou marcado no mundo espiritual e nos corações daquelas pessoas como uma grande injustiça e que precisava ser reparada. Não importa quanto tempo passe. Isso não é uma coisa que simplesmente eu viro a página. Se eu lesei alguém, se eu fui injusta com alguém, eu preciso reparar. Se eu tirei algo de alguém, eu preciso devolver o que é dele. Não importa quantos anos passe. Ah, mas eu não sabia, era no tempo da minha ignorância. Bom, o Davi também não sabia porque que Israel estava passando por fome. Não foi no tempo dele, e no entanto Deus não ignorou aquilo. Vai ter que ser reparado isso. Tem que haver uma reparação. Tem que ser. Tem que fazer justiça nisso. Às vezes uma pessoa, ela não entende por que está aqui, as orações dela não estão sendo respondidas. Por que minha oração não está sendo respondida? Talvez há necessidade de reparação em alguma área da sua vida. E não importa que a injustiça tenha sido feita com alguém que você... ele é um ímpio, ele mereceu. Não. Se você tem consciência do que é certo e errado, você deve devolver o que não é teu. Não é teu, devolva para quem é de direito. Restitua quem tem que ser restituído. Pague a quem você deve. E às vezes, as pessoas tentam seguir suas vidas como se aquela situação não precisasse ser ajustada. Eu vejo isso, às vezes, ao longo da minha vida, muitas pessoas cruzaram o meu caminho. E muitas vezes eu vi isso. Pessoas que simplesmente tentaram esconder algo e ignorar uma situação que precisava ser reparada. Havia uma injustiça, tinham feito uma injustiça, e não pequena. O Davi não podia devolver aquelas vidas que foram assassinadas por Saul. Mas Deus mandou que Davi fosse até eles. Porque Davi era de Deus e Saul fez coisas no nome de Deus. Para defender Israel e etc. E não é essa visão que Deus espera que as pessoas tenham de nós. Bom, estou defendendo Israel, mato você e destruo com vocês, porque não quero vocês habitando nenhum pedaço de terra. Mas ele tinha prometido defendê-los. Eu estou sendo clara? Podemos seguir? Ok. E então, o Senhor mandou que Davi fosse resolver aquele problema. Sabe por que há fome? Por causa da família sanguinária de Saul. Tem um problema, tem uma injustiça, tem algo que não pode ficar desta maneira.
precisa ser consertado. Era coisa antiga, mas que precisava de conserto. E às vezes eu percebo que algumas pessoas carregam coisas da sua velha criatura por muito tempo. Coisas que daquele tempo, mas que não são situações que nós simplesmente podemos virar a página. São situações que requerem uma reparação da parte da gente. Eu falava isso outro dia para um dos meus filhos, de um acontecimento em família, familiares distantes, mas que eu vi, e que, pelo que eu sei, não foi reparado. Eles usaram o dinheiro de alguém que, para complicar a situação, tem problema mental. E eles não devolveram o dinheiro a essa pessoa. E eu vi a vida dessas pessoas descerem muito desse tempo. E eu disse, eles estão fingindo que eles não têm mais esse compromisso, mas eles precisam reparar isto. Eles precisam devolver o que é daquela pessoa. Deus não vai ignorar isto. Ainda que sejam pessoas ímpias e etc., Deus não vai ignorar isto. É injustiça. Deus não vai. Então há coisas na vida. Se essa pessoa chegasse e dissesse, eu perdoo essa dívida, é diferente de você fingir que não deve. Você tirou algo de alguém um dia, e se essa pessoa disser, olha, não quero de volta, é seu. Ok, você está livre. É o que o Senhor esperava. Os gibeonitas tinham que abençoar Israel. É incrível isso. Era preciso, eles tinham que liberar bênçãos sobre Israel. Havia uma mágoa, havia uma injustiça, havia sido uma injustiça muito grande cometida com eles. E Israel não podia prosperar nem nas mãos de Davi, se Davi não reparasse uma coisa que não foi ele que fez, mas ele tinha que reparar. Ele era o rei agora. Isso não significa você comprar briga que não é sua, nem pegar problema que não é seu, não é isso não. No caso ali, ele era o rei, ele era o rei no lugar de Saul. E ele liderava sobre aquele povo e sobre aquela terra. Então, não importa quem cometeu a injustiça, agora ele era o rei. E ele estava sofrendo também, junto com o povo. E quando ele foi aos gibeonitas, os gibeonitas disseram assim, o que foi feito a nós, nem prata nem ouro pode pagar. Então quer dizer, dinheiro não vai pagar. E eu também não quero nenhum israelita. Eu quero da família de Saul. Eu quero 7 da família dele. Então você vê, eu queria muito que você pensasse sobre isso. Você vê que Saul já tinha morrido há tanto tempo e ele ainda era uma maldição na vida de quem tinha, e na vida dos seus descendentes. Quando a Bíblia diz para a gente plantar vitórias, plantar bênçãos, semear a boa semente, isso deve ser levado muito a sério. Muito a sério. Você vê que esse homem estava morto. Mas seus descendentes ainda estavam pagando por seus maus atos. Os gibeonitas não queriam nada de Israel, não queriam nem ouro nem prata, eles queriam 7 da família de Saul. O que ele plantou de mal, porque o Senhor o rejeitou, porque ele sabia o que tinha que fazer, mas não fez. Aquilo repercutiu negativamente para os seus descendentes, na vida deles.
E então, Davi, como era um homem de palavra, havia prometido a Jonatas proteger Mefibosete, que era filho de Jonatas. Mas deu 7 da família de Saul, que foram executados na terra de Saul. Se você pensar, graças ao Senhor Jesus, nós estamos na graça. Antes, as pessoas estavam condenadas à morte, pagavam com a vida. Hoje nos arrependemos e desfrutamos da graça, somos perdoados, mas isso não nos isenta de consertar coisas, injustiça, que foram cometidas, e tentamos seguir a vida, às vezes como se aquilo não tivesse existido. Muitas vezes o Senhor está dizendo, há necessidade de reparação naquela área. Você deve restituir aquela vida. Mas eu também posso abrir isto para dar outros exemplos. Tem gente que a vida ainda tem, ele vive, as orações não são ouvidas e não há prosperidade porque ele guarda coisas que não representam a justiça na vida dele. Coisas da velha fé, da velha criatura. Então a vida dele não deslancha, fica amarrada. Tanto você pode ter coisas de uma velha fé, até hoje não se livrou de imagens de deuses de D minúsculo, de medalhinhas de deuses de D minúsculo, de imagens feitas de gesso, de metal, de ouro, não sei, livros, amuletos, não sei, ou até mesmo hábitos e estilo de vida que provam que você não está na justiça, que você não tem agido como justo. Não tem como Deus abençoar. Tem que haver reparação, tem que haver mudança nisso. Israel estava há 3 anos numa situação que não havia como haver prosperidade. Até que Davi parou tudo e disse, espera aí, eu preciso saber o que está acontecendo, e você precisa se importar com isso. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo aqui, Senhor? E você vê que quando ele procurou saber, e penso que ele até demorou demais, 3 anos, aí que ele para e diz, Senhor, por que está acontecendo isso? É por causa da família sanguinária de Saul. Eles foram injustos, eles quebraram o juramento que fizeram com os gibeonitas. E não vai ser ignorado. Você assume um compromisso com alguém, depois você simplesmente ignora, você assina um contrato e você simplesmente ignora aquilo. Você assumiu um compromisso com alguém e simplesmente finge que não é com você. Ei, nós somos de Deus. Bom, eu não sei se vou ter criatividade para tantos exemplos, mas você pode abrir este leque. Porque injustiça é injustiça e reparação, você sabe muito bem o que significa. Você sabe bem. E não adianta. Uma pessoa planta coisas ruins, ela já estava morta. Mas seus descendentes ainda pagavam. Infelizmente, pessoas que não plantam uma fé viva, com temor ao Senhor, elas não prejudicam somente a elas. Saul estava morto, estava prejudicando Davi, Israel, sua família.
Por quê? Porque Deus o orientava numa direção e ele seguia para outra. E você vê que as coisas não ficam assim. Elas não ficam assim. Simplesmente passa, não na vida de quem quer ser salvo e ir morar no céu e ter uma vida abençoada. Não vai ficar assim. Você quer viver em justiça, desfrutar da justiça, tem que praticá-la. Precisa praticá-la. Rispa deu um exemplo que moveu Davi. Ela tinha 2 filhos executados. E os outros 4 eram 7, os outros 5 não. Pois ela foi e montou o acampamento. Você sabe o que é uma pessoa ficar de vigia, dia e noite? Dia e noite no relento, vigiando para que as aves e os animais ferozes não tocassem naqueles corpos. Davi, vendo aquilo, foi imediatamente pegar os ossos de Saul e de Jonatas, junto com um desses que haviam sido executados da família dele, e fez o seu último ato ali, de justiça, e mostrando a sua gratidão ao próprio Jonatas, e fazendo aquilo que devia ser feito. E sepultou corretamente, e encerrou com aquele assunto. E a partir daquele momento, você vê que a chuva caiu, e a Bíblia diz que as orações passaram a ser ouvidas em Israel. Depois disso, Deus respondeu as orações em favor da terra de Israel. Mas enquanto toda a reparação necessária não foi feita, as orações não estavam sendo ouvidas. Por mais que Davi orasse e o povo buscasse, a seca prevalecia. Isso entra? Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no coração.